Fala, tropa! Quer torcer e economizar? Corre pro Açaí e confira os preços mais baixos. Acesse aqui o QR Code e veja as melhores ofertas na sua região. Vral! Agora, o seguinte, a gente tá falando dessa relação de repórter e técnico, que é muito legal da galera saber. Aliás, vai mandando a sua pergunta daqui a pouquinho, eu tô lendo aqui pro Cícero Mello, vai comentando aí no chat, Mandando beleza? like aí, galera. Dá um like na live, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer na nossa resenha aí. E o seguinte, Cícero, relação você e técnico. E tem uma que a galera acompanhou, acho que muito, né? Que é a sua relação com o Renato Gaúcho. Nosso Renate. Já tem uma galera mandando aqui nos comentários a famosa pergunta do Adriano Magrão, assim. Várias, né? O Renato sempre era um embate. Vai relembrando pra gente. Óculos e escuros, você tá bem né? com ele? Como é que é? Muito bem, muito bem. Só me tem Primeiro- aqui. Tem o WhatsApp dele, falo por ele, com o WhatsApp, fala coisas aqui que se contar, ninguém também acredita. Imagina, hein? Se o WhatsApp vaza aí. Eu não sou amigo pessoal do Renato. Tem muita gente que pensa que eu sou amigo pessoal. Pra mim, amigo pessoal é aquele que você vai jantar, aquele que você vai almoçar, vai tomar um Visita a chopp, casa. frequenta a casa. Eu não sou esse amigo. Mas a gente construiu uma amizade profissional que ultrapassa também o lado profissional em termos de gostar. Ele gosta, eu sei que ele gosta de mim e ele sabe que eu gosto dele. E ele me respeita e eu respeito ele. Tem todos os defeitos que ele tem, que eu entendo, e eu tenho todos os meus defeitos que ele entende. Mas é uma relação legal, pô. Porque eu conheci o Renato quando ele veio jogar no Flamengo. Não era como técnico. Ah, eu tenho jogador ainda. eu tenho uma foto. Eu tirava, no início da carreira, foto com jogadores principais. Eu tenho uma foto dentro do campo com o Renato Gaúcho com a camisa 7 do Flamengo. E eu na Rádio Tamoio. Eu tenho essa foto. Né? Cara, isso é legal pra caramba. Eu conheci o Renato como jogador. Aham. E comecei a conversar com ele nas vezes que tinha oportunidade. Falei pra ele que eu brincando, eu dizia que era de Pelotas. Pô, eu sou gaúcho de Pelotas, aí me sacaneava com o negócio de Pelotas. Sim. E um abraço aí pro povo de Pelotas, né? Que eu gosto demais. Eu sou o único torcedor na face da terra que é Brasil de Pelotas e Pelotas. Você Eu torce fico pros maluco, dois? torço pros dois. E eles ficam malucos comigo quando eu fui lá, quando eu, pô, como é que pode, pô? É como se o cara dissesse, eu sou Flamengo e Fluminense, eu sou Corinthians e Palmeiras. Eu sou Brasil e Pelotas. avó materna de Pelotas. Mas também tem razão, porque eu, na verdade, por que eu torço pro Brasil e Pelotas? Porque eu sou pelotense, quero que o futebol de lá vá bem, então torço pros dois, né? Aham. O Pelotas dificilmente se destacou a nível nacional, né? A não ser a camisa da seleção brasileira, né? Né? Tem essa história, né? Camisa azul e amarela da seleção baseada na camisa do Pelotas. É Foi mesmo? um concurso que foi Eu feito. não sabia disso, não. Foi um concurso que foi feito e um pelotense mandou. E com as cores e ficou azul. Porque antes o Brasil vestia branco, né? Branco, e ficou exatamente o uniforme do Pelotas. Caramba, olha só, isso eu não Pelotas sabia. é não. azul e amarelo. Aham, isso eu não sabia. Mas aí essa relação com o Renato, aí vem. Aí começou daí, a gente brincando daqui, dali, não sei o quê. E, de repente, ele, como jogador, aonde a gente solidificou a amizade foi quando eu fui fazer essa excursão. O Brasil jogou em Wembley, jogou... sim. E ele era da seleção. Seleção brasileira. E aí, depois do jogo, a Itália, tinha o Porcão, naquele tempo ainda existia o Porcão. Porcão de Milão, o jogo foi em Milão. Fecharam o Porcão de Milão, que era de brasileiros, para a delegação brasileira, para os jornalistas do Brasil, para os amigos e amigas dos jogadores. E aí lá começamos a conversar, coisa que a gente nunca tinha feito tanto, bebendo, comendo, bebendo Trocando e tal. uma ideia mesmo. E ali tem várias passagens nesse dia, que eu vou contar no livro, né, que algumas são proibidas de falar. E o Renato Gaúcho, toda vez que vai num Bola da Vez na TV, ele faz uma exigência, ou se não é exigência, mas ele pede. Eu quero que o Cícero participe da entrevista. Foi assim, ele foi lá 2 ou 3 vezes e eu, uma única vez, não pude ir porque estava cobrindo a seleção, bem no dia da gravação. Pô, isso é legal, né, cara? Tá aí o negócio do óculos escuro, foi nisso. Que um dia eu tava na Granja Comari, eu ia pra Granja Comari, no dia que ia ser a gravação, disseram, Cícero, não dá pra você vir a São Paulo, vai perder o treino da seleção, vai perder 2 treinos pelo menos, e eu tenho que cobrir você. Você que é o cara que tá identificado com a seleção. Eu tô apresentando um programa que a gente tinha sucursal ainda aqui, né? E tinha estúdio, e eu tava apresentando um daqueles programas que tinha, às vezes, tinha o Bloco Carioca, que eu apresentava. Depois foi Paulo Stein, depois foi o Fábio Azevedo, mas eu comecei com aquilo, né? Então, tô ali, quando acabou o programa, a produção avisa, Cícero, nós temos mais uns 3 minutos de canal. O Renato vem aqui amanhã, ou depois da manhã, acho que era no outro dia,
para participar do Bola da Vez. Você não vai poder participar porque você tá na Granja Comari. Faz uma pergunta para ele. Não há possibilidade de ter um programa com o Renato e não ter uma pergunta tua. Pelo menos, deixa uma pergunta. E eu não sabia o que perguntar. Me pegaram de supetão, assim, faltando, e com pressão, 3 minutos, fecha o canal, não tem como estender o canal, faz uma pergunta. E o que eu vou perguntar pro Renato, pô? Um programa que não tá ao vivo, que eu não tô ao vivo. E não saía. Passa 1 minuto, 1 minuto e meio, Cícero, bora, que vai fechar o canal. E eu não tinha pergunta nenhuma. Pô, nós tínhamos um assistente de câmera, né? Que era folclórico. O cara era muito engraçado, você deve ter conhecido, ele faleceu, infelizmente, no dia que o Fluminense foi campeão. Salada? Salada, eu conheci, sim. Ele faleceu no dia que o Fluminense foi campeão brasileiro, em 2012. Eu tava lá em São Paulo, no Fluminense Palmeiras, em Barueri? Presidente Prudente. Pode ser, Presidente Prudente, isso. Acho que foi Presidente Prudente, né? Salada figuraça. A gente recebeu, isso foi terrível. Eu me dava muito bem com ele. Ele era muito engraçado, divertido, todo mundo gostava. E ele ficava até dentro do estúdio de óculos escuros, né? Cheio de marra, né? Aí tinha uns dreadzinhos. E eu pensando assim, o que eu vou fazer e tal, olhei pro Salada de óculos escuros. Aí eu falei, dá teu óculos aqui. Pra quê? Ele falou, ele não deixava ninguém usar, que valia. Pra que tu quer meu óculos? Dá o óculos aqui, cara. Não vou dar, não. Dá o óculos, pô. Falei sério. Dá o óculos, vai acabar que vai estourar o tempo. Aí ele me deu o óculos, aí eu... Tá gravando? Tá gravando. Falei assim, ô Renato, tudo bem, meu irmão? Beleza? Tô aqui na seleção, não tô podendo estar aí, mas deixar uma pergunta. O óculos estava aqui. Aí eu falei, botei o óculos. Falei, olha só, como você só dá entrevista pra mim de óculos escuros, quem vai fazer a pergunta hoje de óculos escuros sou eu. Aí aqui já foi, pô. Aí eu virei, não tinha pergunta. Até esse momento que eu botei o óculos, não sabia o que perguntar, mas meio de estalo, como tudo meu é de reflexo. Né? Falei assim, ô Renato, queria te fazer uma pergunta, que não é bem uma pergunta, é até uma colocação. Por que toda vez que o time ganha, na entrevista coletiva você diz, eu ganhei o jogo. Quando empata, você diz, nós empatamos e tal. E quando perde, o time perdeu, os jogadores perderam. Eu digo, não tá na hora de você deixar de ser jogador de futebol, virar técnico de futebol? Ele não tinha pergunta. Não, mas veio de reflexo. Porque era o que eu pensava, né? Eu falei, não tá na hora de você parar com esse negócio de que os jogadores é que perdem o jogo, você ganha sozinho, quando empata aí é que é todo mundo. Aí falei, um abraço e tal, não sei o quê. Um abraço! Só o Cícero pra fazer essa pergunta. Quando começou, tava lá em Teresópolis vendo o programa, né? Quando foi o programa no ar, pô, aí eu vejo, quando botaram, ele já começou a rir, dava gargalhada lá no estúdio, veio de óculos escuros, né? Quando veio a pergunta, ele ficou sério, né? Aí ele acabou e falou, pô, Cícero, boa essa sacada aí do óculos escuro e tal, foi engraçado e tal. Cícero Melo, porra, é um ótimo repórter, falou assim. Cícero é meu amigo, é um ótimo repórter. Mas é uma mala. Falou assim, é uma maleta sem alça e tal. Aí ele falou, olha, pô, foi bom você ter falado isso, pô. Realmente, pô, eu preciso mudar essa concepção, isso aí você tá certo. Ele falou assim? Falou, vou mudar o meu discurso a partir de hoje. Ele mesmo não percebia. Isso aí ele falava sem perceber. Ele é muito vaidoso, muito, né? Então ele falava assim sem sentir, né? E aquilo foi uma espécie de um alerta pra ele. Pô, que legal, cara.